A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Isaías capítulo 43, abra sua Bíblia rapidamente no texto. Aleluia, 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 aleluia. Isaías capítulo 43. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha, eu não sei muito bem como é que nós vamos terminar o culto hoje de manhã. Eu só sei que durante essa semana toda, Deus vem me incomodando com uma expressão. E é claro, a gente sempre vai tentando fugir e procurando caminhos melhores. Mas em minha oração eu sempre fui dizendo: Senhor, eu não estou aqui para discutir o que o Senhor está falando comigo. Absolutamente, nem para explicar demais. Apenas para falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Aquilo que o Senhor quer colocar sobre o coração do teu povo. Por essa razão que nós estamos abrindo em Isaías 43... E vamos depois observar mais alguns textos para que você saia daqui com a palavra firmada em seu coração a respeito daquilo que Deus propõe realizar em sua vida nesse dia, tendo em vista o futuro que lhe espera, que lhe aguarda. Essa semana eu tive um telefonema, uma ligação que me provocou muita alegria. Eu estava chegando em casa quando meu telefone celular tocou, não havia uma identificação, eu não soube dizer quem era, e para ser sincero, o nome foi me falado no momento, mas eu não consegui gravar. A idade vai avançando, a gente tem que começar a tomar Vitaçai, a gente vai esquecendo um monte de coisa. É por isso que de quando em quando eu estou aqui falando, e aí eu pergunto ao pastor Ismael, e ele me ajuda, porque a gente vai esquecendo mesmo. E essa irmã me ligou para pedir informação a respeito do marido. Como que ela devia proceder com o marido, porque ela estava vindo à igreja e o marido não acompanhava. E ela convidou ele para que ele chegasse algumas vezes, e ele foi muito incisivo, dizendo que não ia chegar, que não viria. E de fato não gosta de crente, não gosta da gente. Está rindo, mas é de você também. E a conversa avançou um pouco e eu lhe fiz uma pergunta simples. A senhora, olha, depois de dar alguns conselhos a respeito de como devia proceder com o marido, eu perguntei: olha, a senhora já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela assim gaguejou um pouco e eu acho que sim. Olha, não. Então é o seguinte, a senhora precisa aceitar Jesus como seu Salvador, antes de se preocupar com o seu marido. E a senhora gostaria de fazer uma oração comigo por telefone? É claro, pastor. E aí nós oramos por telefone, e eu comecei a orar, e ela do lado de lá, ouvindo a oração, e depois repetindo a oração, e logo do lado de lá ela começou a ficar emocionada, a voz embargada, e o coração apertado, e assim nós finalizamos aquela oração via telefone, e aquela pessoa especial para o Senhor entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, o aceitando como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, Deus estava estabelecendo na vida dessa senhora, dessa irmã, uma nova ordem, um novo tempo. Quando você lê Isaías capítulo 43, versículo 13, você vai descobrir Deus falando a respeito de si, de sua pré-existência. Ele diz: olha, desde toda a eternidade eu sou, e não há nada, nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Versículo 18, o Senhor então ordena ao seu povo, dizendo assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda?
porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu não sei bem ao certo para quem essa palavra está sendo direcionada nessa manhã, mas há uma convicção muito preciosa e forte no meu espírito, e como profeta e boca de Deus sobre a sua vida, eu sei que Deus está trazendo um novo tempo, uma nova ordem para muitas pessoas que se encontram aqui nessa manhã. Uma nova ordem que está sendo estabelecida pelas mãos do próprio Deus. Deus está dizendo: olha, o passado não é para ser considerado. As coisas antigas ficarão para trás, você deve esquecê-la. O deserto será tratado pelo Senhor, e a nova obra, de fato, ela está para acontecer. Algo que só Deus pode realizar. O profeta diz: agindo Deus, quem impedirá? Será que alguém pode impedir o propósito de Deus sendo estabelecido sobre o coração do homem ou da humanidade? Se você se lembrar da palavra de Jó, já no final de seu livro, no capítulo 42, logo após ele passar por um grande período de desconforto, por conta das muitas lutas que tinha vivenciado, Jó, ele declara: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos ou nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jó estava falando da capacidade que Deus tem. Jó estava falando do eterno e maravilhoso e singular poder que Deus possui no tocante às suas obras perfeitas e maravilhosas que realiza em nossos dias. Tudo Ele pode. Você podia dizer aleluia hoje de manhã, porque Deus de fato pode todas as coisas. Por essa razão, quando olhamos para as Escrituras, e nós vemos desde o princípio, o livro de Gênesis, e você pode caminhar rapidamente para o capítulo 1, e deixar 43 aqui, se desejar, marcado, você vai observar a Bíblia dando início de uma forma extraordinária. Começa falando a respeito da criação. O versículo 1 e 2 diz: quem criou os céus e a terra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é o relato de quem criou. O próprio Deus se incumbiu de dar vida e forma à criação. No princípio Deus criou. E é importante você observar e analisar o texto e ter a informação maravilhosa que fala a respeito da pré-existência divina. Deus já estava aqui antes que tudo fosse criado. Ele já era. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E você podia glorificar o Senhor, porque tudo que passou a existir deriva de sua vontade, de seu poder, de sua graça. São atos majestosos de seu favor a nosso respeito. Se nós estamos vivendo, se nós estamos possuindo, conquistando e sonhando, é porque Deus, em sua misericórdia, permitiu que assim fosse.
porque ele já estava antes que tudo fosse criado ou formado. Deus criou a terra, entretanto era sem forma e vazia. Essa expressão era diz respeito também à possibilidade, alguns biblistas falam que a terra tornou-se, significando que ela mudou, e alguns estudiosos afirmam que mudou por conta de que Satanás foi expulso do céu e adentrar na terra. Deus então permitiu que a terra adquirisse essa forma, essa situação de escuridão que a cobria. Então ela se torna sem forma e vazia, e a escuridão cobria e envolvia toda a face da terra. No entanto, a despeito do estado em que a terra se encontrava, sendo até o presente momento dominada pela escuridão, sem forma e vazia, Deus escolheu inaugurar uma nova ordem, um novo período, um novo tempo, e ele o faz através da palavra de autoridade que ele possui. Então o versículo 1 e o versículo 2 está falando de quem criou o mundo e o universo. A partir do versículo 2 nos dá informação de como Deus fez. Qual foi o processo pelo qual ele passou a dar forma. Você observa o versículo 3, então, a maneira e a forma, o poder de Deus em ação, através de sua palavra. E disse Deus, então a luz chegou, confrontando as trevas. E a partir daqui, a expansão daquilo que Deus criou foi sendo estabelecida gradativamente, à medida que os dias foram sendo apresentados. Ao final do processo, Deus observa, versículo 31 do capítulo 1. Ao final desse processo criador, Deus contemplou, analisou, ele viu toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Porque o que Deus faz, estabelece, sempre é muito bom. Não é só porque os atos de Deus são atos de bondade, porque de fato os atos de Deus são atos de bondade. Acima de tudo, os atos de Deus podem ser atos de bondade, porque Ele é em essência bom. Deus é bom. Ele é bom. Então, quando compartilhou conosco, ao criar e estabelecer uma nova ordem, Ele estabeleceu nos dando aquilo que era muito bom, melhor do que era no passado. Caos, sem forma, escuridão reinando absolutamente, mas Deus interferiu e estabelecendo uma nova concepção de vida, um novo tempo, um novo período, uma nova ordem. Isto foi capaz por causa da capacidade divina. Você podia dizer para quem está pertinho de você: nosso Deus é um Deus capaz. Nosso Deus é um Deus capaz. Nosso Deus é um Deus capaz. Ele é um Deus capaz. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nosso Deus é um Deus capaz. Quando o salmista falou sobre a capacidade criativa de Deus, ele diz, está no Salmo 33, versículo 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus criou todas as coisas. A terra até então era sem forma e vazia. A escuridão tomava conta e posse de toda a terra. No entanto, a partir da intervenção divina, esse conceito seria substituído,
por uma nova ordem. Um novo período estava nascendo por conta da vontade divina. Deus estava operando. Chegamos então à conclusão de que nosso mundo pode mudar. Deixa eu repetir, nosso mundo pode mudar. Mudou no passado, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, desde aquela época longínqua. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E o Deus que operou mudanças lá no passado, no mundo, dando uma nova forma, trazendo um novo estilo, uma nova ordem, uma nova situação, é o Deus que pode operar no nosso universo particular, no nosso mundo, trazendo uma nova ordem para a glória do seu nome, de maneira que aonde as trevas estavam reinando, aonde não havia forma, aonde estava vazio, Deus vai criar a partir de seu poder algo novo, para a sua alegria e para o seu louvor. Você podia dizer para quem está pertinho de você: se prepare, diga, se prepare. Deus vai criar algo novo no seu mundo. Deus vai criar algo novo no seu mundo, na sua história, uma nova ordem. Quantos podem glorificar a Deus hoje de manhã, porque Ele tem essa capacidade de criar e estabelecer uma nova ordem? Isso é profundamente animador, porque os céus estavam empenhados nessa operação. Você vê Deus criando, você vê o Espírito pairando sobre a face das águas, esperando o momento de poder mergulhar sobre a face do abismo, gerando então uma nova condição almejada pelo Pai ou pelo próprio Deus. E à luz da palavra do Senhor, quando você lê João capítulo 1, vamos observar rapidamente, deixar aqui Gênesis marcadinho, e vamos para o livro de João. Você vai observar a pessoa bendita, gloriosa, majestosa de Jesus Cristo de Nazaré, envolvido no ato da criação. E é muito importante você ter essa concepção, porque Jesus, Ele é Deus, é o Verbo encarnado, que se fez homem e habitou em nosso meio. Mas antes de que fosse Verbo encarnado, governava em igualdade com o Pai e o Espírito Santo. Então veja, no princípio, versículo 1 de João, era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, o Verbo, a palavra, estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Você podia dizer aleluia hoje de manhã, você podia dizer glória a Jesus hoje de manhã, querido. Se você observar ainda o capítulo de João 8, versículo 12, quando Jesus está falando de seu poder, de quem Ele é, você vai descobrir o Senhor dando testemunho a respeito de si mesmo ao povo, dizendo, versículo 12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você podia glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje de manhã, porque a nova ordem só pôde ser estabelecida porque os céus estavam empenhados nesse projeto e nesse propósito. Deus criou todas as coisas, e eu quero dizer ao seu coração que esse princípio, ele foi estabelecido sobre a nossa vida, foi estabelecido sobre a história do ser humano. Deus opera
particularmente em nosso mundo, porque é de sua vontade, é de seu desejo fazer com que as trevas não prevaleçam, e elas não podem prevalecer, porque a luz do mundo é apresentada ao nosso coração, a saber, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E quando essa luz adentra as trevas, o nosso mundo, ele sofre transformação extraordinária, de maneira que uma nova ordem é estabelecida. Ora, quando o anjo Gabriel, a pedido de Deus, foi visitar uma mulher chamada Maria, como é que você acha que o coração de Maria se encontrava? Ou seus planejamentos de vida se encontravam? Veja, Lucas, rapidamente, você vai encontrar ou ver essa narrativa extraordinária acontecendo. Olha só, lá está Maria, Maria se encontrava com um programa de vida. Pense, ela estava se preparando para um casamento com José. Isso envolvia momento de alegria, de apreensão, fase nova, pensativa a respeito de como seriam as coisas, sua vida mudaria radicalmente. O casamento opera isso na nossa vida, teria que dividir espaço, tempo. Acontece que em determinado dia, diz a Bíblia no versículo 26, que o anjo Gabriel chegou a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a essa mulher, prometida em casamento a José. De repente, o anjo chega ao lugar onde ela estava. Não é maravilhoso você encontrar uma expressão como essa, depois de uma longa jornada, ou de uma jornada, o anjo chegou onde Maria estava. Maria estava se preparando para um acontecimento que diz respeito à sua vida. Ela estava se preparando para o seu casamento, ela estava se preparando para que um sonho acontecesse, ou o desejo de sua família acontecesse. Ela não esperava uma visita como essa, ela não tinha planejado um momento como esse, sequer sonhava um dia ter um encontro com um ser angelical, como estava, ou ia ter. Acontece que, embora na agenda de Maria ela não tivesse esse encontro marcado, esse encontro estava marcado na agenda divina. O surpreendente, o inesperado, Deus já tinha marcado, por conta de seus propósitos, um encontro com Maria. E agora o anjo Gabriel chega aonde ela estava. E eu queria aqui abrir um parênteses para dizer a seu respeito: quantas vezes em nosso planejamento está tudo em ordem, de acordo com as concepções que nós temos em nossa alma. Nós não colocamos em nosso calendário ou em nossa agenda uma visita tão extraordinária como essa. Nós sequer imaginamos que Deus pode nos surpreender em determinado momento, mudando a nossa vida, trazendo uma nova ordem, uma nova concepção de planos que diz respeito aos seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Mas o anjo chegou onde Maria estava. Deixa eu lhe dizer, o anjo do Senhor, ele vai chegar onde você está, não fique preocupado. Ele vai chegar onde você está, ele vai confrontar o seu modelo de vida, ele vai confrontar o seu projeto, ele vai confrontar aquilo que você está fazendo, e você tem que ter a concepção de que, por melhor que seja o seu ideal de vida, o ideal de Deus sempre é maior e melhor. Por maior que seja o caminho que você escolheu, o caminho de Deus é perfeito e absoluto, nele não há falhas e não há erros. Por melhor que seja o gosto daquilo que você está prestes a realizar, aquilo que Deus vai fazer é sublime e incomparável sobre a sua vida. Maria recebe esse cumprimento. O anjo diz: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Deus está contigo.
Deus está contigo. Você podia glorificar o Senhor numa manhã como essa, meu irmão. Deus está comigo, Deus está comigo. O anjo está falando, Deus está comigo, Deus está comigo. Deus está. Diante dessas palavras, Maria fica um tanto intrigada, imaginando o que poderia ser o motivo daquele tipo de saudação, e aquele ser diferente, aquele anjo. E logo o anjo, se apercebendo dos temores que envolviam o coração de Maria, foi lhe dizendo: não tenha medo. Não fique com medo. Não tenha medo, Maria. Você recebeu grande graça da parte de Deus. Será que alguém aqui podia adorar o Senhor porque também recebeu grande graça da parte de Deus? Olha, não há ninguém que se encontre nesse santuário que possa dizer que nunca foi alvo da grande graça de Deus. Todos nós indistintamente já fomos alvo da grande graça de Deus, de seu favor imerecido. É por essa razão que estamos aqui hoje cedo. É por causa de sua graça. É o anjo que está dizendo a Maria, não é ela que está tendo essa concepção. O anjo está dizendo: olha, aos olhos de Deus você achou graça, louvor, admiração. E aí o anjo então diz: olha, Maria, eu sei que você tem planos, eu sei que você planejou sua vida, nada errado, tudo certo. Eu sei que você está pronta para viver os seus próprios sonhos. Mas eu quero te trazer agora os sonhos que Deus tem para a sua vida, Maria. Não tem mais a ver com os teus sonhos, tem a ver com os sonhos e projetos de Deus, Maria. Eu quero que você saiba, você vai engravidar e vai dar à luz um filho, e você vai chamá-lo de Jesus. Ele vai ser grande, seu nome será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre, e seu reino nunca terá fim. Maria fica atordoada com o novo que Deus está trazendo. Maria fica impressionada. Deus estava falando de um novo tempo, de uma nova ordem. Ela fica inquieta e ela faz uma pergunta: como é que isso vai acontecer? Você podia perguntar para quem está pertinho de você: como é que isso vai acontecer? Como é que esse milagre vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Como é que essa nova ordem vai acontecer? Como é que esse tempo vai chegar? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Olha, anjo, tudo bem. Como é que vai ser? Pois eu jamais tive relação sexual com homem algum. Jamais. Como é que vai ser? Você pode estar igual Maria. Eu também jamais abri empresa. Eu também jamais abri uma porta. Eu também jamais vivi esse tipo de situação. Eu jamais. O que Deus está falando comigo, eu jamais. Então o anjo esclareceu. E é tão bom quando o céu esclarece o nosso caminho. É tão bom quando Deus, ele explica como é que ele vai realizar o seu processo, estabelecendo uma nova ordem sobre a nossa família. O anjo disse: olha, não fique preocupado, Maria. Eu sei que por si só você não pode resolver e nem trazer um novo princípio e uma nova ordem para a sua vida, mas eu quero que você saiba como é que vai ser esse processo. Vai ser assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Olha, e para que você saiba o que Deus vai fazer, e é Ele que vai fazer, você tem parente, não tem não? Você tem família, não tem não? Você tem uma parente chamada Isabel, ela é sua parente, não é? Então olha, para que você saiba o que Deus vai fazer, Ele vai fazer uma obra extensiva, Ele vai fazer em você, e isso também vai começar a acontecer na sua família, porque Isabel também vai, e ela também vai engravidar, e também vai ter um menino. Sabe por quê, Maria? Versículo 20 ou 37. Você podia ler, querido? Sabe por que essa nova ordem vai acontecer? Nas tuas impossibilidades, na tua vida. Você não pode, não tem jeito. Mas para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nada.
Nada que lhe seja impossível. Você podia glorificar o Senhor hoje e de manhã, porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Nós olhamos para a cena, lá está Maria se encontrando com o anjo falando a respeito de uma nova ordem que Deus ia estabelecer em sua vida, e nós aprendemos um princípio extraordinário. A vida de Maria mudou radicalmente a partir do momento que ela concebeu Jesus dentro de si. Sua vida mudará radicalmente a partir do momento que você conceber Jesus dentro de você. Você nunca mais será o mesmo. Mas essa nova ordem de se conceber Jesus dentro de você só pode ser realizada através da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo em sua vida. Uma nova ordem, um novo tempo, a humanidade seria impactada, pessoas alcançadas, aquilo que Deus estava fazendo por e através de Maria provocaria louvor, adoração. Fato que essa mulher canta, ela adora, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Quantos podem antever a nova ordem que Deus deseja estabelecer sobre a família, sobre a vida, nesse dia, nessa manhã, e já podem pela fé adorar o Senhor onde estão, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, e minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com o poder tem feito grandes coisas. Você podia glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Você podia dizer aleluia nessa manhã. Você podia glorificar o Senhor pelo novo que Ele está trazendo para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Não se desespere, não se aflija. Deus está trazendo uma nova ordem. Ele pode. Não se surpreenda a partir do que Deus cria e opera a partir do que a terra era sem forma e vazia. Deus não precisa, meu irmão, absolutamente de minha ajuda, de sua. Ele não precisa de elementos para criar, porque o seu poder gera vida aonde Ele proclama a sua palavra. Ele cria a partir do nada. Ele ocupa lugares a partir de sua palavra de autoridade, da forma aonde não tinha forma, preenche onde estava vazio e traz a luz aonde reinava as trevas para o louvor de sua glória. Um novo tempo. Gosto de pensar, eu quero caminhar para o final, porque o tempo vai avançando, no que estava acontecendo em Atos capítulo 2, quando após uma chegada extraordinária da pessoa gloriosa do Espírito Santo, o texto diz que no dia de Pentecostes, uma grande festa judaica, festa de grande importância, tão grande que trazia para Israel pessoas dos mais diversos lugares. Nesse dia e nessa festa judaica, segunda festa de maior importância no calendário judaico, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio do céu, como num barulho semelhante a um vento soprando muito forte, como um som veemente, impetuoso, e tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Você pode imaginar o que estava acontecendo? Até então o Espírito Santo era dado sob medida, já atuou na criação, visitou reinos,
usou homens de forma específica, homens como Daniel, Davi, Sansão, profetas. Mas agora, após o Senhor Jesus ter dito: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, agora o Espírito Santo vem se anunciar. Ele se apresenta e o faz numa grande festa judaica. Ele vem fazendo barulho. E ao chegar, ele marca a história de muita gente. A Bíblia diz, versículo de número 3 e 4, que todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Poder que o Espírito Santo concedia que falassem. A situação foi tão extraordinária que os homens ficaram sem saber explicar o que estava acontecendo. Ficaram perplexos, admirados, comentavam o que estava acontecendo com galileus, com aquele povo. Pré-julgavam: estão embriagados, não estão, discussões. Pedro então se levanta para explicar o que tinha ocorrido, dizendo, versículo 17 ou 16: olha, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Você podia dizer amém, querido? Os jovens terão visões, diga aleluia, querido. Os velhos terão sonhos, diga glória a Deus. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, diga glória a Deus. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus estava trazendo uma nova ordem. É tão extraordinário você ver a humanidade sendo mudada pela ação divina, pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus muda o nosso mundo através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que nasce em nosso interior, gerado pela pessoa do Espírito Santo, nos fortalecendo, mudando nossa história, nos preparando para o dia glorioso de sua volta, para estarmos com Ele para todo sempre. Você podia dizer aleluia, querido? Uma nova ordem, uma nova ordem. E é tão bom nós estarmos vivendo nessa nova ordem estabelecida por Deus. O que dizer daqueles que não tiveram o privilégio de viverem numa época onde podem até afirmar: olha, o pecado está crescendo, o pecado está à nossa porta, a pressão existe, é tão difícil. Mas o que podem dizer aqueles que não têm essa percepção de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Porque em nossos dias, meu irmão, nada é tão maravilhoso e tão precioso como podemos afirmar e dizer: nós estamos vivendo na época da dispensação do Espírito Santo, na época em que o Espírito Santo é dado sem medida. O que dizer daqueles do passado que não tiveram esse privilégio de viver essa nova ordem estabelecida pelo próprio Deus? Mas eu e você, a nossa comunidade, os irmãos da fé, aqueles que fazem parte do reino do Senhor, podem se alegrar com um júbilo maravilhoso em seu coração, por conta da dádiva, por conta da generosidade de Deus, que mudou
todas as coisas para a glória do seu nome e bênção de nossa vida. Uma nova ordem, um novo tempo. Você pode perguntar, e aqui nós aprendemos de como é importante a ação e a presença do Espírito Santo. Porque é por conta de sua presença em nosso mundo, é que a nossa vida pode ser pura, santificada, cheia de poder, cheia de graça, de verdade, em retidão para com o mundo e para com Deus. Vencedor é o que você é, por conta daquilo que Deus operou em sua vida. E nós observamos, e você pode perguntar, pastor, olha, o que é que Deus está planejando? Porque é fato, nós já sabemos que todos esses acontecimentos sucederam. Deus transformou o mundo, Jesus Cristo de Nazaré veio, e nós pela fé testificamos sua vinda e sua presença a esse mundo, e o aceitamos pela fé, e Ele agora não só é o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador, e eu podia ouvir aleluia por isso hoje de manhã. Nós também temos essa concepção e sabemos da presença gloriosa do Espírito Santo e de como Deus veio cumprindo a sua palavra a respeito de tudo que tinha falado por intermédio de seus profetas. Mas o que é que Deus está planejando com tudo isso a nosso respeito? Vamos para Apocalipse capítulo 21. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom, capítulo 21. Você pode começar a ler, querido. Lê o versículo 1 onde você está, você pode ler. Você pode ler. Então vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto que as coisas velhas passaram. Aqui em James diz assim: porque a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova, ou novas, todas as coisas. Escreve isso com palavras verdadeiras.